E aí pessoal, tudo bem? Eu voltando aqui depois de um tempo para a gente voltar a fazer vídeos relacionados ao futebol. Hoje eu vou falar de um tema bastante polêmico já desde de muito tempo, mais para 2019 isso aflorou um pouquinho mais, mas já vem de 2018, 2017 essa discussão importante, que é relacionada aos técnicos brasileiros versus os técnicos estrangeiros. Nós tivemos alguns técnicos estrangeiros que deram super certo. O mais recente é o Jorge Jesus, que fez um trabalho espetacular no Flamengo. Não tem como a gente negar. E temos ali alguns técnicos estrangeiros que não vingaram, ficaram muito pouco tempo. Recentemente a gente pode pegar o Jesualdo no próprio Santos, que não deu certo. Então tem toda uma questão que as pessoas perguntam, né? E o que a gente vê muita discussão. Melhor um técnico brasileiro ou melhor um técnico estrangeiro? Bom, tô aqui para falar justamente sobre isso, sobre a minha opinião. Eu acho que qualquer técnico que venha a agregar um clube de futebol, eu acho que é bem-vindo, que acrescente. Não acho que o técnico estrangeiro sejam todos, qualquer técnico estrangeiro, ele venha pra cá e vai realizar um trabalho espetacular nos clubes, como também não acho que todo técnico brasileiro, por conta disso, é ruim. A gente tem técnicos vencedores, técnicos que tem uma estratégia de jogo, mas tudo tem que se levar todas as condições para que isso aconteça. Então eu sou a favor de que se contrate sim técnicos, seja estrangeiros, sejam brasileiros, desde que venha para agregar e se dê uma estrutura ao técnico, ao treinador, né? Ou seja, é uma coisa você vir, seja brasileiro, seja estrangeiro, para dirigir uma equipe como a equipe do Flamengo, onde você tem jogadores, você tem condições de contratar jogadores, disputar e até ganhar de muitas equipes, jogadores talentosos. Outra coisa é você vir dirigir uma equipe, vamos usar um exemplo de uma equipe da Série B, por exemplo. Uma coisa é você vir e dirigir, por exemplo, uma Ponte Preta, com menos recurso, com maior dificuldade. Mesmo na Série A, que você tem o Curitiba, que está tendo dificuldades, o Vasco, o Botafogo, que não são equipes pequenas, no caso do Botafogo principalmente e do Vasco, mas que, não, infelizmente, a questão financeira no Brasil é muito grave para esses clubes de futebol. E aí você vê e fazer um trabalho aí já mais complicado, certo? Então você tem que levar os prós e os contras. O que foi dado para esse treinador? Pelo menos foi dado um time, como de 1 a 11, como é o caso do Inter, né, que tem ali 11 jogadores que conseguiram se desenvolver. Então, assim, eu vejo técnicos como, por exemplo, o Kudê. Eu acho um bom treinador, apesar de agora da saída dele do Internacional. Ele é um bom treinador, porque ele dirigiu uma equipe. O Inter não é uma equipe, comparado ao Flamengo, espetacular, né? Que você tem ali 22 jogadores que você... Não, ele tem 11 titulares de um ou outro bom reserva de destaque. O que ele fez? Por exemplo, quem diria, por exemplo, que o Thiago Galhardo seria o artilheiro? Ele extraiu, e um bom treinador faz isso. Mesmo com pouco, ele extrai o melhor daquele jogador que tem algum tipo de talento e que muita gente não espera. E não é só o estrangeiro que pode extrair isso de bons jogadores. Já vimos Felipão fazer isso, já vimos Mano Menezes fazer isso, né? O Mano, eu vou dar um exemplo. Jogador que você não conhece e que depois arrasa, como é o caso do Elias, que era do time do Mano Menezes, foi trazido pelo Mano Menezes. Você tem o Tite também, que enxerga um Paulinho e destaca, leva um Paulinho para ser um excelente jogador, né? Então você tem também esse perfil. Então o que eu vejo bom técnico? Que, óbvio, todo técnico que faz um bom trabalho
tendo 22 jogadores é bom, mas um técnico que mesmo tendo limitações, consegue distrair de jogadores que você não espera. Jogador que você não destaca como espetacular. Então, eu, por exemplo, destaco o Thiago Galhardo em relação a isso. Aliás, né, feito pelo Thiago Galhardo ali, treinado pelo Kudê, né? Então, tem isso. Eu acho que nós precisamos de bons treinadores. Não devemos reciclar, ou melhor, não podemos jogar fora os treinadores brasileiros, porque, como eu falei, temos bons treinadores. Porém, as pessoas estão esquecendo. Então você tem que trazer o melhor para aquele momento, para aquela equipe. Por exemplo, eu não sou a favor quando se traz um treinador. A minha missão é fazer a equipe melhorar. Então eu investi um técnico que não tá dando certo lá fora. Então é melhor trazer um técnico conhecido aqui que pelo menos você tentar resgatar. Como a Abel Braga, que dá pra resgatar, o Felipão agora no Cruzeiro que tá sendo resgatado, o Mano Menezes no Bahia. Então, eu acho espetacular, por exemplo, que a gente observe isso. A gente viu, por exemplo, apesar de não ter ido bem esse ano, o Thiago Nunes, que foi bem extraído de muitos jogadores no Atlético Paranaense, elevou o nível do Atlético Paranaense no ano passado. A gente já vê que esse ano já está tendo uma dificuldade maior o Atlético Paranaense. Então a gente tem que observar que o problema às vezes não está no técnico. Não está no técnico, mas está na estrutura que ele dá. Por isso eu falo mais uma vez que eu não sou a favor de se ir lá buscar um técnico de fora quando você mesmo não é convicto. Eu quero ser campeão, eu quero um técnico vencedor. Aí você vai lá e traz um técnico que fez um bom trabalho, mas não é um trabalho de campeão, que já está há um tempo no mercado e ainda não venceu. Exemplo, o Domenech acabou de ser demitido do Flamengo, só porque era auxiliar do Guardiola, fez um trabalho considerado bom nos Estados Unidos. Aí ele vai vir aqui e vai arrasar. Até deu uma consertada, mas não aguentaram as duas goleadas e já mandaram o cara embora. E aí? Então você tem um pós e o contra. Então se for para trazer um treinador que não vem desempenhando coisas que você pretende, não é experiente o suficiente para isso, é melhor você investir com quem que já conhece o futebol brasileiro. O cara, quer dizer que o de fora não conhece? Não tanto. Não tanto. Se ele tá em Portugal, óbvio, ele vai se concentrar no futebol português. O argentino vai se concentrar mais no futebol argentino. Então, assim, não sou contra a vinda deles, desde que agregue. Então a gente tem algumas agregações interessantes. O São Paulo fazendo um trabalho bom, mesmo também não tendo um time como o do Flamengo. Mas mesmo assim, ele tá conseguindo tirar alguma coisa desse time. Como ele fez muito bem no Santos. Eu acho que, aliás, ele foi muito melhor no Santos do que ele tá indo no Atlético Mineiro. Certo? Fernando Diniz. Pode-se ter uma crítica, mas o problema do Fernando Diniz é que ele não tem conseguido manter uma sequência, não tem conseguido elevar o time sempre na intensidade de todos os jogos que ele faz. Que de uma hora ele tá sendo eliminado pelo Mirassol, outra hora ele tá goleando o Flamengo. Mesmo assim, o cara tá fazendo um trabalho espetacular. Ele pode ser líder porque ele tem jogos a menos. Ele pode ter mais pontos que esses caras que estão dando na frente aí, os estrangeiros. Então você também tem que levar e entender todo um contexto do futebol. Vamos abrir portas, mas não fechar portas para quem tá aqui dentro. Porque muitas vezes, quando o estrangeiro vai mal, os times acabam muitas vezes tendo medo de correr atrás de outro estrangeiro. Nossa, o estrangeiro foi muito mal. Será que compensa eu ir atrás do estrangeiro? Não, vou olhar pro mercado. Agora eu vou olhar pro meu mercado interno. Deixa eu olhar o que eu tenho aqui. O Roger Machado, o Mano Menezes, mesmo os empregados do Rogério Ceni. E aí? Então, não fechemos o mercado para o futebol brasileiro. Sempre vai ter espaço para os técnicos brasileiros. Mas se for para trazer alguém para agregar, a gente abre as portas para os
estrangeiros. Tá? Então fica essa minha análise, essa minha opinião a respeito da vinda de técnicos estrangeiros e sobre os técnicos brasileiros. A gente se encontra aí na próxima análise. Até mais.